Muito bem, então olha só, deu para notar, deu para perceber o quanto é importante deixarmos as nossas crianças seguras, à vontade e utilizando corretamente todos os equipamentos de segurança do veículo. Os adaptadores têm que ser o correto para aquela criança, tá? Então, cuidado com, esse cadeirão é para 3 anos, esse cadeirão é para 5 anos. Não, não, observa, além da idade, a altura e o peso também dessa criança. É muito importante que observemos isso. Percebam que nem toda criança de 3 anos tem a mesma altura e o mesmo peso. Nem toda criança de 5 anos tem a mesma altura e o mesmo peso. Então é importante que nós saibamos que a nossa criança ela tem que ficar segura, né? Então as crianças, quanto à idade e o peso, então tem que ser observado quanto à idade e o peso de cada criança, tá? Tem aí algumas informações para vocês e lembrem-se que, óbvio, também não podemos ignorar que transportar a criança fora dos adaptadores, fora do cinto de segurança, é uma infração de natureza gravíssima, onde cabe multa, 7 pontos na carteira e haverá a retenção do veículo. Mas é muito difícil, tá? Encontrarmos fiscalização na via pública para verificar se a criança está bem arrumadinha, se a criança está no adaptador. Criança no colo, mamãe, papai, esquece, não transporta criança no colo, é muito perigoso. Esta criança, ela durante uma frenagem brusca, o corpo de todo mundo, o peso do corpo de todo mundo aumenta. O da criança vai também aumentar e a mamãe, por mais que queira tentar segurar com as mãos, ela não vai conseguir. E esta criança vai acabar escapando e vai se machucar e muito. Então, mamãe, por favor, põe a criança na cadeirinha. Eu já no escritório tive várias ações indenizatórias por causa de acidente de trânsito. Então a pessoa se envolveu no acidente de trânsito, um terceiro deu causa e vidas de crianças foram ceifadas ali, né? Então a gente não pode falar de criança machucada, de criança ceifada, com a vida ceifada. A gente tem que falar de criança segura. As histórias, elas têm que ser boas para a gente contar, não histórias ruins, né? Então, mamãe, papai, titio, padrinho, fiquem atentos. O comportamento da criança interfere não só no ato de dirigir de maneira segura, mas também pode interferir diretamente na segurança dela. Se a criança tirou o cinto, põe de novo. Se a criança saiu da cadeirinha, põe de novo a criança na cadeirinha. Se a criança ela dá trabalho, alguém vai lá para o banco de trás. O papai motorista não se importa de que a mamãe vá lá atrás com a criança. Ele não é motorista particular, ele é motorista da família dele. Então, mamãe vai lá para trás, mantém a criança segura no cadeirão e boa viagem. Mesmo que seja uma pequena viagem, vai percorrer um pequeno espaço, a criança no adaptador e ajusta bem a criança ali, tá bom? Segue exatamente o que fala o manual do fabricante do equipamento. Se o manual do fabricante do equipamento diz que o cinto tem que ser de 3 pontas, mamãe, não deixa este adaptador só no cinto de 2 pontas. Se ele diz que o cinto tem que passar também por cima da criança que está
encaixada na cadeirinha, então o cinto tem que passar por cima da criança que está encaixada na cadeirinha. Então observa que seguir a orientação do fabricante do equipamento garante não só o conforto, mas também o principal, garante a segurança das crianças, tá bom? Criança na moto é proibido quando falamos de menor de 7 anos, tá bom? Então, menores de 7 anos nas motocicletas, nos ciclomotores, nas motonetas, é proibido. A infração é de natureza gravíssima, 7 pontos, e esta é uma das infrações que levam diretamente à suspensão. Eu não posso transportar criança menor de 7 anos na moto. É perigoso, tá bom? Eu já vi muitos casos, 3 na moto, sendo a criança no meio, não é? Provavelmente na frente está o pai, atrás está a mãe e no meio está a criança, bebê sanduíche. Então cuidado, tá? Esse tipo de comportamento aí vai provocar lesões na criança e as lesões elas são irreversíveis. Muito, muito, muito cuidado mesmo. Lembra que essas criancinhas aí nós fomos abençoados. Se você tem um filho ou está esperando um filho, pensa que o cara lá de cima, ele te escolheu para cuidar deste anjo que está vindo por aí, tá bom? Então, uma vez escolhido para cuidar desses anjinhos, então a gente tem a obrigação natural de protegê-lo. Agora também temos obrigação legal de protegê-los, tá? Os acidentes, existem uma grande quantidade de acidentes que eles acontecem perto de casa. Então, como nós estamos usando o carro ali sempre, passando nos mesmos lugares, ocupando as mesmas vias, os mesmos trajetos, é até natural que fiquemos um pouco desatentos, né? Quantos cruzamentos próximos de casa já houveram acidentes envolvendo pessoas da mesma região, do mesmo bairro, porque estão acostumadas ali. Então, nesses pequenos percursos entre a casa e a padaria, entre a casa e a escola, entre a casa do parente que é próximo, então percebam que a tendência é a gente ficar mais relaxado, mas não desvia a atenção do trânsito, não deixa de tomar cuidado, tá? Independente do tamanho da colisão, ela vai gerar um prejuízo. Prejuízo para você, prejuízo para o outro, prejuízo para os órgãos de trânsito, para as autoridades, prejuízo é para todo mundo. Lembra que eu falei que num acidente de trânsito, toda a sociedade, direta ou indiretamente, ela está envolvida. Senhor motociclista, muito cuidado, você é frágil. Senhora motociclista, muito cuidado, você é frágil. Então, hoje, muita gente tem moto, a questão da mobilidade urbana, a pessoa precisa chegar rápido, a quantidade de veículos que nós temos na via pública é muito grande, carros, caminhões e ônibus, e cada dia aumentando. Então, para facilitar a mobilidade, muitas pessoas recorrem às motos. Os acidentes de moto, eles são sempre de grande proporção. Os prejuízos contabilizados, principalmente para o motociclista, eles são enormes, né? Mas como você tem que andar de moto, você vai andar de moto, você precisa andar de moto, então toma muito cuidado. Percebam que a posição correta para dirigir um automóvel é muito importante. A gente vai se sentir muito mais confiante na hora de realizar uma manobra.
Então as mãos sempre bem posicionadas, segura com o volante, segura no volante com as duas mãos. Nós vamos ter mais tempo e mais agilidade para controlarmos este volante. A direção tem que estar firme. É importante que não seguremos no meio do volante, nem em cima, nem embaixo, nem com uma das mãos, distraidamente. Até às vezes, dependendo do quanto você vai dirigir, você pode ficar um pouco cansado e aí acabar tomando um certo descuido, né, para descansar uma mão, para descansar a outra. Então, se o cansaço ele é muito grande, lembra que nós falamos lá atrás, num outro momento deste curso, estamos diante de uma condição adversa do condutor. Então procura um local que faça uma parada breve, para que você retome o condicionamento físico, para que você descanse um pouquinho, para que volte a dirigir com segurança, tá bom? A posição correta, sempre braços semiflexionados, as pernas bem flexionadas. Na hora de pisar no pedal de freios, o calcanhar ele sempre vai apoiar no assoalho do veículo. Com o calcanhar apoiado, nós temos mais controle do peso, da força que nós vamos colocar nos pedais. Se o meu calcanhar, se o meu pé, ele fica flutuando, provavelmente quando eu afundar o pé no pedal, eu vou usar o peso do corpo. E isto não vai te dar controle total deste pedal, desta máquina. Então, calcanhar apoiado no assoalho, procura empurrar os pedais com a ponta dos pés. Não precisa pôr o pé todo no pedal, basta a ponta do pé. Você vai ver que o pedal é bem tranquilo, é bem suave, bem macio. Se não for assim, ou o seu carro é muito antigo, né? Ou tem problemas lá no sistema de freio. Então passou da hora de consultarmos o mecânico. Utilize calçado correto, tá? Um calçado bom, que se fixa aos pés, que você não perca a sensibilidade do pedal. Porque se você usa, por exemplo, uma plataforma, a sua sensibilidade diminui, e muito, não é? Então muito cuidado com os calçados, tá bom? Tem um salto muito grande, não, neste caso é melhor dirigir descalço. Descalço não é proibido, porém também é inseguro, né? Você pode machucar os pés ali, enfim, então descalço também não é recomendável para a nossa segurança. Então utilize um calçado seguro, um calçado bem confortável, tá? Os senhores motociclistas, as senhoras motociclistas, todo mundo sabe e graças a Deus a grande maioria utiliza o capacete. O capacete é o único equipamento de segurança que nós temos para pilotar a nossa moto, não é? Agora, é importante que se utilize também luvas para proteger as mãos. Protege as mãos contra detritos, né, lançados na via, pode machucar a sua mão. Protege a mão contra o vento, que às vezes pode acabar provocando uma certa rigidez nas articulações, pode acabar produzindo uma certa cãibra, e aí a sensibilidade vai ficar comprometida. Calçados vão além de calçados seguros, iguais àqueles que a gente usa no automóvel, né? Ele tem que proteger toda a parte do pé, do tornozelo, pode chegar até próximo da canela e proteger tudo isso daí. Então esta é uma região muito frágil, muito sensível e que é o apoio do motociclista. E às vezes as motos são muito grandes, então elas vão exigir que se use um calçado melhor, muito mais resistente, tá?
tá bom? Se de repente o calçado não combina com o lugar que você vá, então leva o calçado social, por exemplo, na bolsa, né? Então vai pilotar a moto, usa a roupa, usa a vestimenta adequada para motociclista. Lá no local do trabalho, por exemplo, aí você tira, coloca lá o seu vestido, coloca o terno, coloca a gravata e beleza. O que não pode é correr risco enquanto em cima da moto. Lembra que o motociclista é muito frágil. Vem comigo.